Olá, sou o professor Evaldo. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História. Nesse primeiro momento, iremos falar sobre os primeiros grupos humanos. Como a fotografia mostra, a imagem, há cerca de 1,5 milhões de anos, alguns ancestrais dos seres humanos começaram a usar paus e pedras para se defender dos ataques de outros animais. Entre 1,5 milhões e 200 mil anos atrás, começaram a captar o fogo na natureza. Aprenderam a conservá-lo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles já sabiam que o atrito com uma pedra com outra gerava o fogo, mas não sabiam conservar, acender as chamas. Então, eles aprenderam que colocando gravetos ao apresentar aquelas faíscas, eles acendiam uma chama de fogo, e esse fogo era usado para aquecê-los e afugentar os animais ferozes. Entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás, alguns grupos humanos utilizaram pedras lascadas como instrumentos para corte e perfuração. E por volta de 150 mil anos, grupos humanos viviam da caça e da pesca e da coleta de frutos. Por isso, dificilmente se fixavam em um mesmo lugar. Então, eles viviam da coleta de frutos e da caça e da pesca, onde eles viviam mais à beira dos mares, lagos e oceanos. Por isso, era chamado de nômades, porque ficavam se mudando de um lugar para outro. Ou seja, quando acabavam os alimentos ali, naquela região onde eles estavam, eles se mudavam para outra, à procura de mais alimentos, certo? Então, fizeram também pinturas em rochas e cavernas, que datam mais de 30 mil anos. Ou seja, de acordo com os estudiosos, com os historiadores, essas pinturas rupestres encontradas nas pedras, cavernas, são de mais de 30 mil anos, E há mais de 12 mil anos, os humanos passaram a plantar e a cultivar alguns vegetais. Ou seja, foi quando eles começaram a descobrir a agricultura, foi há 12 mil anos. E há 4 mil anos atrás, surgiram o quê? Os primeiros registros escritos. Foi quando eles começaram a escrita, foi há 4 mil anos, no caso. Agora iniciaremos o estudo da história. Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viajar e como viviam as pessoas que existiam antes de nós, e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. O que a história estuda? Estuda o processo de mudança ocorrida na sociedade e as mudanças no campo da tecnologia, da alimentação, da construção e das moradias. Essas mudanças que acontecem na história ao longo do tempo ocorrem em ritmos diferentes. Elas ocorrem em curta duração, média duração e longa duração, que é o caso, dessa partida de futebol. É um acontecimento de curta duração. A manifestação é outro acontecimento de curta duração. Um show musical é outro acontecimento de curta duração. Então, os acontecimentos de curta duração são os que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Então, todos esses acontecimentos que duram dias, semanas ou meses são os de curta duração. Depois vem os de média duração. Ocorrem com o passar dos anos, podem ser percebidos ao longo da vida de uma pessoa, inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. Temos aí o curso de medicina, por exemplo, é um acontecimento de média duração. O Exército Brasileiro é um acontecimento de média duração. E o modo de se vestir também é um acontecimento de média duração. E por último, os acontecimentos de longa duração. São mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Por exemplo, a mudança nas imagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura pode ser percebidos com o trabalho do historiador.
ou seja, o Coliseu de Roma, com 70 anos depois de Cristo. É um exemplo de um acontecimento de longa duração. O Cristo Redentor, que está fazendo 90 anos, é um acontecimento de longa duração. E as pinturas rupestres, centenas de milhares de anos atrás, também é acontecimento de longa duração. Passando agora para as fontes históricas. As fontes históricas são o quê? São vestígios deixados pelos antepassados, que servem de pesquisas para o historiador. O historiador reúne e organiza esses registros históricos para construir uma versão a respeito disso. Por isso falamos que história é o estudo do tempo que inclui passado e presente. Então, o historiador ele tem essa função de reunir todas essas fontes históricas, né, para estudo, para descobrir o passado e o presente, certo? Então, entre as fontes históricas, elas se classificam em fontes materiais e imateriais. Fontes materiais referem-se à matéria, exemplo, construção, documentos escritos, pedras, utensílios domésticos e etc. Fontes imateriais são fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como música, lendas, tradições, costumes e etc. As fontes materiais, pessoal, elas são fontes que referenciam a matéria, a coisas palpáveis, né? E as imateriais são aquelas que são só como tradições, lendas que não são palpáveis pelas pessoas. Então, é possível fazer outros tipos de classificação das fontes históricas. Por exemplo, fontes escritas, que são documentos escritos como diário, relatos de viagens, livros, certidões de nascimentos, etc. Está aí a certidão de nascimento, carteira de identidade, uma escritura de uma terra, pode ser um livro, são fontes escritas, né? Fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de artes, fotografias, filmes e etc. Então, podemos ver aí algumas fontes visuais, como pinturas rupestres, né? A locomotiva, a foto da Mona Lisa e a fonte Parque São Lourenço, né? No Paraná. Essas são as fontes visuais. E por último, as fontes orais. São produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, entrevistas, gravadas, depoimentos de pessoas e etc. Bom, pessoal, pois por hoje era isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.